Fala pessoal, estamos aqui de novo no mundo da fotografia com vocês para hoje falar de um assunto muito legal que na verdade é o ensaio fotográfico. O ensaio fotográfico, na verdade, você pode fazer com modelos profissionais ou modelos new faces que estão começando ou pessoas que querem ingressar no mundo da moda, né? Para agências de publicidade, para grávidas, crianças, casamento. Você tem que ter um pouco de discernimento para falar com as pessoas, porque o ensaio fotográfico não é simplesmente você ir lá e fazer a foto. Muitas vezes, quando as pessoas são inexperientes, elas têm dificuldade de fazer as cenas. Então você tem que começar a dirigir elas e poder, na verdade, trazer uma imagem legal, a imagem da pessoa para a fotografia, para ela ficar com uma imagem bacana, né? Fora a técnica que você vai usar, porque ela pode ser feita em estúdio, ou numa locação, em uma casa, algum lugar, ou numa externa, entendeu? Então, por exemplo, muito na externa é feito muito para noivas, na verdade, que eu tenho visto algumas coisas de grávidas, né? E modelos também dá para fazer, porque também você pode utilizar a luz natural. E esse tipo de ensaio fotográfico fica com uma coisa mais com natureza, mais cenário. Quando você vai para dentro de um estúdio, o problema é que assim, você tem que saber muito mais a técnica da luz, porque lá quem faz a luz é o fotógrafo, né? Então você que vai ditar as regras da iluminação para fazer um tipo de foto, tá? Então tem esses poréns todos que você tem que se preparar, né? E você tem que se preparar psicologicamente, você tem que se preparar visualmente, né? Um dia antes ou na semana que você vai fazer esse book, você tem que procurar referências na internet. Eu acho que a melhor coisa é você ter referências, tá? Se é dentro do estúdio, você usa umas referências de luz, de posicionamento, porque provavelmente você vai encontrar lá um fundo infinito branco, tá? E se for numa externa, aí você vai escolher essa externa, se é interno dentro de uma casa, dentro de um apartamento, ou num jardim, num gramado, num parque, aonde você quiser, na verdade, que seja esse ensaio. Na verdade, nem é onde você queira, na verdade é onde a pessoa queira, porque ela tem uma opinião de falar assim, eu gostaria que fosse no fundo de uma igreja, entendeu? Um casamento, por exemplo, e aí você vai no fundo de uma igreja e faz a noiva com o noivo. Normalmente você faz isso após o casamento, entendeu? Porque ninguém quer fazer o quê? Eu fazia um ensaio pré-casamento, que seria a noiva botar o vestido de noiva, a não ser que ela queira fazer um ensaio romântico com o marido, né? Para fazer um pré, que é uma coisa um pouco mais despojada, ou pós, que seria uma lua de mel, coisa parecida, tá? Bom, e aqui nós vamos falar um pouco das técnicas usadas para fazer a fotografia no book, tá? Normalmente, o que acontece quando você vai para uma externa, você leva 3 tipos de lentes para 3 situações, que seria uma teleobjetiva, uma normal ou uma angular. No caso, você levaria duas lentes, que seriam uma zoom, por exemplo, uma 80-200, uma 24-70, para fazer essas outras que seriam angular e normal, tá? Porque aí você tem situações que você pode mudar esse seu tipo de fotografia, que seria com as técnicas da profundidade de campo, né? As técnicas de velocidade, técnicas de ISO, para você poder ficar com uma foto diferenciada do convencional. Porque eu acho que o melhor de tudo é você poder diversificar as imagens para poder ter uma gama melhor, na verdade, na hora de você poder escolher quais são as fotos que a cliente vai querer, né, que a modelo vai querer.
E assim, tem uma técnica que a gente usa muito quando a gente está fotografando, principalmente modelos que queiram fazer o book, para direcionar esse book na linha que ela queira, tá? Nem sempre a gente escolhe o estilo da foto. Normalmente a gente divide essa responsabilidade com a pessoa que está sendo fotografada, que na verdade ela é uma cliente. Então o que acontece? Você vai lá, começa a fazer o ensaio, faz umas fotos com um tipo de iluminação, mostra para ela. E o posicionamento e o direcionamento também da pessoa. E dentro dessas algumas fotos que você vai mostrar, ela vai gostar de algumas. E eu acho que dentro disso que ela gostar, é o direcionamento que você vai dar para essa foto, na verdade, para poder dar continuidade ao ensaio, tá? Porque ela tem uma característica de gostar de um tipo de foto. Não adianta você ser o fotógrafo e falar que é assim que vai ser, tá? Porque ainda, principalmente quando você está começando na profissão, quando você está ainda ganhando experiência para fazer book, para fazer ensaios fotográficos, tá? Então, a não ser que você esteja dentro de um estúdio. Dentro do estúdio, qual que é a diferença das fotografias, na verdade, dos posicionamentos? Nem lente muito a gente usa muito. Então, tipo assim, a gente usar uma 24-70 dentro do estúdio, tá tudo bem, porque uma 70 dentro do estúdio é o posicionamento de tele, na verdade, que você vai poder usar por causa do corte. Porque normalmente você pega um estúdio, quem está iniciando tem um estúdio pequeno, aluga um estúdio pequeno, porque o custo-benefício é melhor, você vai pagar mais barato ou vai pagar um preço que seja o período integral ou meio período. Se você vai para um estúdio grande, o problema é que você vai ter que pagar um custo muito alto para a locação desse estúdio. Aí de repente não vai valer a pena você trabalhar, porque você vai ganhar menos, né? Porque o custo disso tem que sair desse ensaio, do cobrar desta cliente, na verdade. Quando você faz dentro do estúdio, a diferença entre as fotografias, na verdade, é a iluminação. Então pode ter uma luz um pouco mais soft, pode ter uma luz um pouco mais dura, pode ter um fundo, uma luz bem dura que dê sombra para o fundo, pode matar a sombra com uma luz de enxerto, né? Então tem vários tipos de iluminação dentro do estúdio, porque dentro do estúdio você faz qualquer ambiente, você faz qualquer tipo de luz. Então você pode fazer ela começo da manhã, meio-dia, à tarde, a hora que você quiser, porque a luz quem manda lá dentro é você, tá? Então dentro do estúdio a luz é mais controlável, vamos dizer, porque quando você está na externa você depende do sol. Então o sol tá começo da manhã, final de tarde, meio-dia, e isso daí vai complicando sua situação, porque nem sempre a sombra que está batendo na modelo fica legal, entendeu? Então esse tipo de iluminação é menos controlável, a não ser que você faça uma luz mista. Luz mista é usar uma luz artificial juntamente com uma luz natural, ou um flash, ou uma luz contínua, entendeu? Para preenchimento, para retorno. Então, do jeito que você acha que tem que ser a sua fotografia, né? E sempre tendo a aprovação da cliente, que no caso seria a modelo, ou a noiva, ou a mãe da criança, do jeito que você conquistar esse seu cliente. Tá? As técnicas das lentes, eu falo o seguinte: quando você usa tele e você está mais distante da modelo, o seu foco fica mais desfocado no fundo, né? O primeiro plano e o segundo plano fica bem mais desfocado. Se você usar uma normal, ela já vai entrar um pouco no conceito de foco misto, na verdade, pouco desfoque no fundo e a modelo focada. Se você usar angular, provavelmente vai estar praticamente tudo em foco, muito pouco desfoque no fundo, tá? Então esses são os 3 tipos de ângulos, na verdade, que você pode utilizar, mas existe a possibilidade de usar todos esses ângulos, porque depende do estilo da foto que você vai criar.
Também tem aquela coisa do enfoque, né, da velocidade, que você pode usar a velocidade em favor da sua foto, né, usando com movimento de fundo. Então tem aquelas técnicas também que você pode usar dentro do externo, na verdade, uma luz artificial junto com a natural. Você pode ter uma foto que foi feito tipo 1h da tarde com o sol a pico, e você pode fazer ela virar final de tarde, entendeu? Usando as técnicas, na verdade, com a luz mista, que seriam o flash e a luz do sol, tá? Tem essas várias técnicas, na verdade, para você usar essa luz mista, tá? Que conforme eu vou falando aqui, eu vou mostrando algumas fotos para vocês. Também, assim, você usar a contraluz do natural para fazer a foto em si, você tem que fazer uma fotometria muito precisa, para na verdade você não estourar o fundo e também trazer o plano principal, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com a fotometria quando você não usa nenhum tipo de rebatedor e só usa o sol ou o tempo nublado ao seu favor da fotografia, ok? Quando você usa uma referência da fotografia que você busca na internet hoje, tem várias referências de foto, vários trabalhos já publicados na internet, você tem que saber interpretar esse tipo de foto. Ou você vai buscar só por causa do posicionamento da modelo, ou vai buscar por um todo, ou vai buscar só por causa da iluminação. Então você tem que fazer uma leitura mais precisa dessa foto para poder ela ter como base para você fazer essa foto. Então, tipo, você não fica pegando a foto e falando, eu vou fazer uma igual. Não, aquilo lá é o seu tiro inicial. Então, a partir daquilo, eu vou dar um caminho para minha fotografia, para na verdade o ensaio ter uma linha de raciocínio, né? E aí você poder desenvolver bem esse tipo de ensaio, tá? Outra coisa, existem várias situações, na verdade, que podem ter esse problema, principalmente quando você vai para fazer uma coisa que nem uma publicidade. Você vai fazer uma publicidade, o que acontece? Tem vários cenários, porque de vez em quando você precisa fazer a publicidade e fazendo como base uma fotografia ou um layout que uma agência ou que o cliente passou para você. De vez em quando você não consegue interpretar isso exatamente como ele queria. Então você tem que saber fazer o que? Raciocínio rápido para poder visualizar a foto e poder adaptar ela em vários conceitos, na verdade, tá? Então quando você vai fazer um ensaio fotográfico com já definido um posicionamento, um layout, na verdade, você tem que ter sempre opção A, B, C, D, porque na verdade assim, quando você chega, principalmente você vai para uma externa e você chega lá, o tempo está nublado e a foto era de sol. Você vai lá, tá chovendo, a foto era nublada, mas de sol ou de sol. Então, quer dizer, tem vários problemas nessa produção, que na verdade não é um problema que você consegue suprir, porque a natureza faz do jeito que ela quiser. Você não controla isso, você não controla o tempo, né? Então, muitas vezes, quando você sai para uma publicidade longe ou que não seja aqui dentro, eu estou em São Paulo, se for em São Paulo, por exemplo, dentro da cidade, a gente pode mudar o dia, não tem problema. Agora, e se você vai viajar? Como já aconteceu comigo, eu fui fazer uma cidade lá do sul e chegamos lá, era externa as fotos e estava chovendo. Então a gente esperou 2 dias e não parou de chover. Fizemos o plano B, caímos para dentro do estúdio e adaptamos esse tipo de foto para dentro do estúdio. Não que a gente levou a produção para dentro do estúdio, mas a gente levou o estilo que a gente tinha que criar
na fotografia da externa para dentro do estúdio. Foi o que deu para fazer, porque senão a gente teria que cancelar tudo, remarcar uma nova data, e a cliente teria que pagar essa produção que não foi feita, tá? Não pagaria integral, mas pagaria pelo menos 50%, e aí para voltar de novo o custo fica muito alto. Então é melhor você alugar um estúdio, aumentar um pouquinho o custo do estúdio e matar ali o seu job, entendeu? Então aí a gente consegue controlar isso melhor e fazer um estilo de foto. Ou do que você cai para um estúdio, você cai para um hotel, você cai para uma fazenda, uma casa de campo, o que for, que possa ser fotografado na interna, né? Porque se estava chovendo, você não tem condição de sair na chuva para fazer um negócio que é para uma externa, tá? Acontece isso muito no verão, porque chove demais, né? E aí você quer fazer uma moda um pouco mais externa, com sol e tudo mais, e você chega lá, tá chovendo, é uma época de chuva, então você não tem essa saída, tá? Então tem que sempre estar de olho na pré-produção, se vai fazer sol aquela semana, se vai chover. Então você tem que botar tudo isso no papel, porque é imprevisível o tempo, tá? E fora isso também tem uma equipe, né? Porque quando você sai para uma produção de publicidade, você sai com a produtora, sai com os modelos, sai com o assistente, sai com o maquiador, sai com o cliente, sai com todo mundo para fazer esse tipo de material, certo? Então tem que ter essa previsibilidade do que pode acontecer, tá bom? Quando você faz uma foto na externa também, quando você quer, por exemplo, é sempre bom você sair para a externa para fazer um book, por exemplo, você levar um rebatedor. E esse rebatedor precisa ser ajudado por alguém, então alguém precisa rebater essa luz, tá? Por isso que a gente fala que um assistente é muito importante nessas horas, porque o assistente vai saber rebater essa luz, se ele tiver uma experiência. Se ele não tiver experiência, vocês vão ter que testar ali na hora, porque você pode levar uma pessoa que não é um assistente profissional, mas é uma pessoa que você conhece, um amigo, e te ajude a fazer esse tipo de rebatedor, tá? Esse tipo de reflexo de luz para poder matar essas sombras quando você faz a foto, né? Porque a gente sempre aconselha, na verdade, você fazer a foto na contraluz. Por que na contraluz? Porque a luz vindo das costas ou um pouco de cima da modelo, na verdade ela cria aquela aura, dá um contorno e dá o preenchimento da luz atrás da pessoa, né, que possa, para ficar melhor o enchimento, ressalta a pessoa da fotografia e aí ela fica mais legal. E o que acontece é o seguinte, aí você usa um rebatedor para poder preencher a frente, para não ficar ela no escuro ou ela na sombra total, né? Porque a fotometria, quando tem um sol no fundo e a frente, normalmente o que acontece o fundo fica totalmente branco, né? Para você acertar a frente, porque ali é um contraste de 3, 4 pontos, dependendo do pico do sol, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. São coisas que são mínimos detalhes, mas tipo, é o que faz a fotografia, tá? Então, para você que está começando, é o seguinte, o importante, se você vai fazer moda, tá? Se você vai fazer beleza, você vai fazer gente, o importante é você sempre estar fotografando pessoas fora, então sempre saia para fotografar. A vantagem de você fazer essas pessoas é que você pode estar na rua, por exemplo, você vai num parque domingo, você pega algumas pessoas e fotografa elas paradas em algumas situações que você teste a sua fotometria, entendeu? A pessoa não precisa nem saber que está sendo fotografada, mas ela te ajuda
como se ela fosse um modelo, entendeu? Para você ganhar experiência na hora do clique, tá? Porque esse clique, na verdade, que você está dando é o clique de teste, na verdade. Você está testando o quanto, na verdade, você está sabendo fotometrar, né? Então o importante é você fazer esses testes, fazer essa leitura o tempo todo. Quando você puder sair, sai com a câmera na mão e sai fotografando. E é assim que funciona a fotografia. A prática traz a perfeição, tá? Lógico que você tem que ter a técnica básica para poder ter início, porque senão você vai sempre fazer a foto olhando no visor atrás e não sabe o que está fazendo. Então é melhor você colocar no automático da câmera e ela faz a foto para você. Pelo menos a fotometria ela acerta, entendeu? Então, quando você cai dentro do estúdio, qual que é a diferença de estúdio para externa? Você controla a luz. Então, quando você vai com uma modelo, por exemplo, vai fazer um book. Normalmente, você vai fazer um book para menina, é obrigatório ter o fundo branco, tá? Para os books, as agências aceitarem a foto da menina. Então, você vai ter que fazer uma iluminação para o fundo, para ele ficar branquinho. Vai ter que saber fazer esse retorno para não ter invasão de luz do retorno, e vai ter que fazer uma boa luz na frente para a menina ficar mais bonita, a pele sempre boa, tá? E ela poder desenvolver esse lado de modelo para ela poder entrar numa agência. Então, normalmente, quando você faz um book para uma menina que ela quer buscar uma agência, tem que ter fundo branco. É obrigatório o fundo branco nas agências, tá? Ela pede de qualquer jeito o fundo branco. Não adianta você fazer um ensaio na praia e levar, que a agência vai querer fazer um outro ensaio com fundo branco e vai te cobrar uma fortuna, porque um ensaio dentro do estúdio com a modelo custa muito dinheiro. Para a agência ela cobra mesmo, porque ela ganha uma porcentagem em cima dos books, tá? Então, quando você for fazer fora, você tem que fazer com um fotógrafo que tenha um fundo branco bom, tá? Para poder vender esse book para a agência, ok? Lógico que você pode fazer com softbox ou uma luz dura, tá? Você pode botar seu estilo ali da fotografia na hora do estúdio, tá? Mas sempre vai ter que ter um fundinho branco redondinho ali para poder a agência aceitar. Então pode ter uma luz dura com sombra, pode ter uma luz soft com um fundo mais escuro, pode ter um fundo preto, pode, mas tem que ter o fundo branco obrigatório, tá bom? Então é isso, na verdade. Eu tô tentando dar umas dicas para vocês que querem fazer foto de ensaio fotográfico de modelos ou pessoas normais, tá? Sempre quando você vai fotografar uma criança, você tem que ter muito espaço. Então, se você for para dentro do estúdio, você faça uma luz bem ampla para poder a criança ficar com espaço para se mexer, tá? Porque dependendo da idade dela, ela não te ouve direito, ela quer mais brincar, e você tem que captar isso na hora que ela está brincando. Se for para uma externa, é a mesma coisa. Você pega um lugar que a luz esteja uniforme e a criança, mesmo com a desenvoltura das brincadeiras, da correria, você consiga captar uma coisa bacana, tá? Outra coisa... Bom, grávida, você tem que sempre ter o contorno da barriga, tá? Então, uma contraluz sempre é muito legal, tá? Porque se você fizer a barriga chapada, ela vai virar uma bola, né? Ela tá parecendo que ela com uma bola na barriga. Então tem que ter uma luz um pouco mais contrastada, uma luz um pouco mais contrastada para poder dar esse contorno da barriga, para ela ficar bem soft, bem bonita, entendeu? Tem que tomar cuidado com os brilhos,
tá? Porque se uma luz bate muito forte na barriga, a pele já tá bem esticada, então ela tá mais brilhosa, então ela vai fazer um reflexo nessa pele que não vai ficar tão legal. Então você tem que tomar sempre cuidado com as luzes que vocês montam para fazer grávida, porque eu tenho visto algumas grávidas, as fotos muito boas de enquadramento, de fotometria, só que o problema são os reflexos da barriga. Aí você vai fazer um pós e de vez em quando o pós do Photoshop não fica tão legal como se você tivesse feito a fotografia verdadeira, original, tá? Porque o pós, na verdade, da fotografia, você tem que fazer o mínimo possível, né? Principalmente porque você é um fotógrafo, você não é um tratador de imagem, né? Se você é um fotógrafo, você tem que aprender a fotografar direito, não ficar tratando imagem do que você fotografa, entendeu? Porque o Photoshop, na verdade, é detalhe, é você tirar um pouquinho da ruga da pele, um pouquinho das manchas da pele, a sua câmera está com uma sujeira, tem um ponto preto em alguns lugares, você vai limpando, tá? Não é para você ficar alterando a pessoa no Photoshop, entendeu? Porque senão, além de tudo isso daí, não vai onerar o custo. Você vai ficar num book 5 dias tratando a imagem e não vai conseguir, não vai suprir o valor que você cobrou, tá? E se você mandar fora, pior ainda, porque o tratador vai cobrar mais caro por imagem, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com essas coisas. É isso, gente, vamos só dar uma recapitulada. Quando você vai fazer um ensaio fotográfico, tem que ter um pré, que é as referências. Tem que ter referência, que é muito bom para você poder se orientar. 2, decida se vai ser em estúdio ou externa. 3, se for externa, tente levar um assistente com rebatedor. 4, se você for para externa, leve 3 tipos de lente, para você não passar sufoco na hora de você fotografar, porque você vai ter as 3 opções, uma tele, uma normal e uma angular, tá? Se você cai para dentro do estúdio, você só tem que ter uma lente, pode ser uma normal ou pode ser uma meia tele, ou se for um estúdio muito pequeno, tem que ter uma meio angular, que é uma 35, uma 28, tá? Só que conscientemente você vai ver que vai abaular um pouco. Então a pessoa, se ela for um pouco mais cheinha, ela vai ficar mais cheinha. Se ela for magra, ela vai ficar mais cheinha. Talvez fique bom, tá bom? E outra coisa, dentro do estúdio, tomar cuidado com a fotometria, o posicionamento de luz, de cada luz. Pro fundo, por exemplo, não dá retorno, tá? Não dá aquele estouro, né? Quando você vira de lado, tem uma chapada aqui de branco, que é a luz do retorno que veio para cá. Sempre quando eu for fazer uma modelo, um book para modelo, para agência, fundo branco. Nunca se esqueça que tem que ter um fundo branco, tá? Porque senão ela não vai conseguir levar essas fotos para a agência vai reprovar essas fotos, tá? Sempre diálogo tem que sempre coordenar essa modelo o tempo todo, falar com ela bastante, e assim, todos os movimentos tem que ser micro, tá? Vira um pouquinho para lá, é assim, girou, porque tem umas que olha aqui, vira um pouquinho o rosto, pá, você não pegou qual é a medida certa dessa virada. O olhar, a mesma coisa, entendeu? Então você tem que demonstrar isso para ela e coordenando ela de um modo que você fala, tudo é micro, tá? Porque se você fala assim, ela mexe assim, não foi suficiente, mexe de novo, e vai indo, vai chegar uma hora que você vai acertar o posicionamento. Se você não fizer micro, o que acontece sempre vai passar e você não vai conseguir pegar o clique. Ok? Então tomem cuidado com essa coisa de fotografar demais, sabe? Tipo assim, vou fazer um book, você faz 2.000 fotos para fazer um book para menina de 15 fotos. Na hora que você vai escolher isso aí, você não sabe nem o que escolher, entendeu? Porque você fica sem parâmetro.
Aí você vai ficar com um parâmetro de, essa tá boa, tá, você vai seguir aquilo, e aí depende, a técnica não tá boa, a luz não tá boa, o modelo não tá legal, o cenário não tá legal, alguma coisa, e vai te dar problema na hora de escolher, tá? Então você vai fazer um book, tá bom, vamos lá, vamos fazer uma média de umas 300 fotos, tá bom? Eu acho que já tá bom, porque 300 fotos, vamos dizer que você faz 3 trocas de roupa, são 100 fotos para cada troca, entendeu? Para você pegar no máximo 3, 4 fotos de cada troca. Porque além de tudo é o seguinte, sempre também quando você vai fazer um book, tem que ter a foto fechada, que é o corte americano, o corpo inteiro e o close, tá? Sempre tem que ter esse tipo de foto, para você poder ter opção, e ela também ter opção para poder levar para uma agência. Criança também, a mesma coisa, porque a criança também na agência, ela também exige isso, é uma agência de criança, tá? E nos casamentos também. O casamento, eu falo o seguinte, o que a noiva gosta, na verdade, o que o casal gosta? Do ensaio com cenário, né? Fica um cenário bonito, tal, não sei o que, um fundo legal. Só que é o seguinte, de vez em quando, o que acontece? Você vai fazer as fotos depois do casamento. Vamos dizer que o casamento na igreja é tipo meio-dia, 1h da tarde, tá? Quando acabar o casamento é 2, 3 horas da tarde, tá? O sol já não tá legal, a luz já não tá muito legal. Então você procura um cenário, na verdade, antes do casamento, para ver onde que ela vai ficar legal. Você vai ver o posicionamento do sol. Então, se o sol nasceu ali, ele vai terminar ali. Então, já vê esse negócio, já vê antes do casamento. Porque ficar procurando o cenário pós-casamento para ver se dá para fazer, então eu acho que, tipo assim, tomem cuidado com essa coisa de, vamos fazer ali, vamos fazer aqui, vamos... Nem sempre vai ficar legal. O melhor é você pegar, arrumar 3, 4 lugares legais e caprichar nesses 3, 4 lugares, tá? Porque você vai ter uma foto controlada, né? Você controle o cenário, né? O máximo que você vai fazer é mudar o posicionamento do ângulo, né? Do fundo, porque, por exemplo, bate o sol, você calculou mais ou menos que o sol ia estar aqui e ele está aqui. Aí é melhor você só girar ela e deixar esse sol batendo contra a luz ou na cabeça, onde for, entendeu? Porque se você for usar flash luz mista, tá controlado, e se você usar rebatedor também vai poder controlar, tá? Acabou o casamento, tá chovendo, tá bom, você vai ali na porta da igreja que tem um cobertinho e usa ali, entendeu? E não põe a noiva na chuva enquanto não for o último clique, o último ensaio, porque depois vai derreter o cabelo, vai derreter a maquiagem e você não vai conseguir dar continuidade para as fotos, entendeu? Porque depois que acaba isso, o que acontece? Vai para a festa, tá bom? A mulher pega lá, já dá tempo para retocar e ir para a festa, entendeu? Então borrem só no final. É a mesma coisa que ensaio fotográfico dentro da água. Vão entrar na água, tá bom. É o último ensaio que você vai fazer, é o último clique que você vai fazer, é a mulher dentro da água. Porque a maquiagem vai borrar, o cabelo vai molhar e acabou. Entendeu? Então se você está numa praia, faça tudo fora da praia, o que for para fazer, para depois entrar na água. Ok? Eu acho que essas dicas são algumas dicas básicas, na verdade, para fazer um ensaio fotográfico, para vocês trabalharem, né, e poderem ter um pouco mais de atividade, um pouco mais de ação dentro das suas fotografias, e vocês pratiquem, porque quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Então, eu faço muita coisa assim, não estou trabalhando, tá bom. Eu conheço uma pessoa, a pessoa gosta de fotografar, eu convido ela para fazer um ensaio. Vamos fazer um ensaio? Vamos ali, vamos viajar, vamos na praia, ou vamos no estúdio, ou vamos em algum lugar que seja muito legal e agradável, ok? Então essas são as minhas dicas. Eu, Marcelo Pura, fico aqui no mundo da fotografia. Acompanhe a gente, se inscreva no canal
acompanhe a gente no Instagram, no Mundo da Fotografia _. Se vocês quiserem entrar no meu Instagram, é Marcelo Cura Foto com PH, tá? E vão lá, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, tirar algumas dúvidas, podem perguntar que eu vou responder. Eu tô trabalhando, inclusive, e não estou conseguindo gravar muitos vídeos no canal normalmente, porque eu fazia sempre toda semana, toda quarta-feira eu batia o vídeo lá, e agora na verdade eu estou fazendo de acordo com o que dá de tempo para mim também. Então eu estou falando hoje de ensaio fotográfico, tá? Para poder você ter um pouquinho mais de atenção na sua fotografia e melhorar a sua técnica dentro dos ensaios fotográficos, tá? É importantíssimo você ter sempre uma maquiadora que faça maquiagem de cabelo para você fazer uma modelo, tá? É importantíssimo. Se não for você que vai arrumar o maquiador, a modelo tem que arrumar o maquiador, tem que fazer a maquiagem. Se ela sabe fazer um making legal, beleza. Se preocupem muito com a pele, porque a pele normalmente estraga demais o ensaio por causa da iluminação, porque de vez em quando você não sabe fazer uma luz para tal maquiagem, né? Tá brilhando demais, tá brilhando de menos, e você vai ter um problema, tá? E aí vai fazer o pós e aí o Photoshop que eu falei para você, que vai ficar cara a brincadeira e você não vai ganhar nada, porque você vai ficar 5 dias fazendo tratamento de foto, e sendo que você é fotógrafo, não tratador de imagem, tá? Então fiquem aí, no Mundo da Fotografia volta no próximo programa falando de outros assuntos. Se vocês quiserem que eu fale de algum assunto, escrevam lá na bio lá nos comentários, falem lá nos comentários no canal, que eu vou providenciar esse tipo de matéria que vocês estão me pedindo, ok? E até mais, obrigado, e fiquem com a gente sempre no canal, que logo nós vamos estar de volta com todo o vapor dentro desse contexto da fotografia, ok? Tchau, até mais.